Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Joab do canal O Vasco Nosso Papo. Vou trocar ideia com vocês, falar um pouco da minha expectativa desse jogo contra o Del Valle, né? O que a gente pode esperar do que o Vasco pode apresentar ou não apresentar, dessa possível classificação que eu acredito que venha, independente do que aconteceu com o jogo com o Botafogo, a forma que se apresentou. Mas antes de tudo, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem seu like, ative o sininho para esse canal alcançar o máximo de vascaíno possível. Valeu, gente? Então, eu acho que o jogo do Botafogo, ele não reflete bem o que o Vasco espera desse jogo na Sul-Americana. Por quê? No meu entendimento, o Pedrinho, quando ele vende esses mandos de campo do jogo do Vasco, para mim ele pensa 100% no dinheiro e já bota aí como uma derrota certa. Vou ser bem honesto para você. Porque se ele pensasse no esportivo, ele sabe que a maior chance que o Vasco teria de ganhar no Botafogo seria no Rio e principalmente São Januário. Totalmente diferente de Brasília. Não que eu não acredite que Brasília dê azar ao Vasco. Eu acredito que time ruim perde em qualquer lugar. E quando ganha time forte, ganha na sorte. E eu acho que é o caso. Não que eu acho que o Vasco seja um time horroroso, mas ele é muito inferior ao Botafogo. Então eu acho que isso não se reflete nesse jogo da Sul-Americana. Claro, o Del Valle a gente tem aquela memória afetiva de, poxa, é um time que sempre está brigando ali, faz boas campanhas no cenário sul-americano. De acordo com as informações, está 6 jogos sem perder. Cara, mas não é nenhum bicho-papão sul-americano, gente. Não, não é. Claro, tem a dificuldade da altitude, você jogar longe do seu estádio do Brasil, que o Vasco tem dificuldade nos últimos anos histórica de ganhar qualquer time que seja fora de São Januário. Se você pegar aí o retrospecto de jogos fora do Vasco, é vexatório a quantidade de vezes que o Vasco consegue de ganhar fora, mas para quem quer ganhar uma Sul-Americana não dá para ficar contando que vai perder fora ou empatar para ganhar em São Januário. Porque esse ano a gente tivemos jogos que a gente não ganhou, tudo bem, foi contra o Bragantino, é um time difícil, é um time bem treinado, bem trabalhado, uma estrutura boa. Porém, o Lanús não é isso tudo, gente. A gente está falando de um campeonato argentino que é altamente pobre economicamente. E hoje, até os times tradicionais que a gente, alguns anos atrás, olhava e pensava, pô, ferrou, pegamos o Boca, pegamos o River. Isso não acontece. Pode acontecer para o Vasco, pela situação que a gente se encontra hoje, financeiramente e técnica. Mas para os principais times no Brasil que hoje brigam por título, cara, a preocupação deles é pegar outro brasileiro, independente desse brasileiro. Então, assim, eu acho que o Vasco não vê jogo do Del Valle, mas eu acho que o Vasco deve ser ligeiramente melhor pela competitividade do nosso campeonato, usando esse balizamento. E assim, eu acho que foi um adversário relativamente bom para a gente testar onde a gente quer chegar, aonde a gente vai na Sul-Americana, porque a gente passando do Del Valle é o Chucutiruna, um time não tem tradição nenhuma, tudo bem, Vasco perdeu pro Porto Cabejo, mas cara, não era o Diniz, era outra pegada. Eu acho que isso não vai acontecer de novo. Não somente o placar elástico contra um time nessa expressão, dessa envergadura, que foi o Porto Cabejo, mas também aquela derrota, aquele jogo sim. Derrotas pode acontecer contra time bons e contra time ruins, mas não aquele desempenho, não aquele placar. Mas eu acredito numa vitória assim do Vasco, pelo grau de competitividade que a gente vive aqui dentro do Brasil. Vai ser um jogo difícil, sim. Isso é maluquice querer dizer que não. Pode ser que o jogo seja fácil, entra um gol, dois, assim, e o jogo flua, mas em cenários normais não vai ser. É um, é um, é um adversário que você ganha e dentro dessa competição que te deixa grande, né? Te deixa forte, independente se nosso próximo adversário não fosse o Cutiruna, você também ganhar o Del Valle te dá sabe, uma envergadura maior de quem vai vir te enfrentar. Aí né, a preocupação passa para o outro lado. Então é de extrema importância o Vasco vir com um bom placar lá. Acredito numa vitória. Como sempre, não gosto de chutar placar, mas acredito na vitória sim. Uma vitória que não vai ser fácil, uma vitória que vai ser suada, mas eu acredito numa vitória. Mas se vier um empate também não tá ruim não, gente. O que não pode é querer deixar reverter placar aí dentro de São Januário. Porque
a nossa fase, a torcida está incomodada, os reforços que a gente minimamente espera não vêm, viemos de uma derrota difícil para o Botafogo, então o tempo passando, o placar não saindo, não sendo a nosso favor, a gente sabe que as coisas viram muito fácil dentro de São Januário, então Vasco, ajuda a gente, ajuda a torcida, se ajuda e forme um bom placar aí, traga um bom resultado, para a gente não ter dor de cabeça em casa e enfrentar um adversário tecnicamente mais tranquilo do que o Del Valle. Então é isso que eu espero. Espero que vocês se inscrevam no canal, deixe seu like, ative o sininho aí. Ajuda esse canal a alcançar o máximo de vascaíno possível. Tá difícil chegar aos 600 inscritos, gente, mas eu conto com a colaboração de vocês. Valeu, forte abraço.